Boa tarde a toda a comunidade pedagógica de Samambaia, do Distrito Federal. É com muita alegria que nós vamos dar início a esse momento pedagógico, momento de formação, nesse dia 24 de setembro de 2020. Eu gostaria de, em nome da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, da professora Maria Elizabeth, de todos os setores dessa CRE, acolher os professores, as professoras, a equipe gestora das unidades escolares de Samambaia, aqui os profissionais da educação que compõem as equipes de apoio à aprendizagem, salas de recursos, orientadores educacionais, psicólogos, familiares. Eu gostaria de acolher todos vocês para esse momento pedagógico, no qual nós teremos como tema uma discussão pedagógica sobre ressignificar o olhar acerca da inclusão. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e de dizer que compartilhem o link do canal da Unieb de Samambaia, da CRESAM, nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos das escolas, para que mais pessoas possam se imbuir desse diálogo tão profícuo que nós vamos ter essa tarde. Se inscrevam no link do canal da CRESAM de Samambaia, porque esse é um canal onde nós estamos veiculando vários conteúdos pedagógicos com vistas a atender a realidade escolar. E nessa tarde, nós teremos um importante debate sobre a inclusão. E para brilhantar esse evento, nós temos aqui presente a nossa chefe da Unieb, representando a CRESAM, a professora Guiana Isaías, que vai ter uma palavra de abertura para nós antes de iniciarmos a discussão que teremos essa tarde. Boa tarde, professora Guiana. Venha nos saudar, acolher todos os participantes que já estão conosco aqui na live. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos e todas. Ratifico todas as falas do Marcelo. A Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, em nome da professora Maria Elizabeth, agradece a todos e todas que estão aqui presentes. Eu, Guiana, como chefe da Unieb atualmente, e toda a equipe que forma a Unieb, que proporcionou esse momento, que fez os convidados virem conosco acreditar em mais uma ação que fala sobre a luta da pessoa com deficiência. Agradecer a nossa coordenadora intermediária, Késia, e a Luana, que são do Serviço do Atendimento Educacional Especializado. Agradecer as meninas que vão conversar conosco hoje, a Vera e a Janete. Agradecer todos vocês que estão aqui, disponíveis para nos ouvir, para aprender conosco, para compartilhar conosco. Queremos ressaltar que, infelizmente, nessa live não teremos as nossas intérpretes, por falta de agenda. É um público que a gente, inclusive, gostaria que aumentasse. Então, quem gosta de Libras, quem gosta de estar junto conosco nesses momentos de inclusão, venha conosco no somar. Nas próximas lives, com certeza, nós teremos as nossas intérpretes. Que seja uma tarde proveitosa, que seja um momento bom de troca, de vivência, de tudo que a gente trouxe para vocês. Muito obrigada a todos e todas, e obrigada, Marcelo. Obrigado, professora Guiana. E eu gostaria de reforçar aqui o convite, né, de participação nessa live. Se você tem um grupo do WhatsApp da sua escola, dos seus colegas de trabalho, dos familiares, esse será um importante debate no qual nós vamos tratar da temática da inclusão. No dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data dessa luta foi instituída em 14 de julho de 2005, pela Lei 11.133, mas já era lembrada desde 1982, por uma iniciativa de diversos movimentos sociais. Uma pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos a longo prazo, sejam eles de natureza física, intelectual e sensorial. Então, é diante disso, né, que a Unieb, a CRESAM de Samambaia, em parceria com esses profissionais que estarão dialogando conosco hoje, nós convidamos vocês, os coletivos escolares, a conhecer e dialogar um pouco mais sobre a inclusão escolar,
considerando como tema central a criança com transtorno do espectro do autismo. Então, é nessa direção de luta, né, em comemoração dessa semana de luta pela inclusão da pessoa com deficiência, reconhecendo também que não é só uma semana, que nós lutamos pela inclusão ao longo de todo o ano. E os profissionais que estarão aqui, eles estarão falando de uma luta que eles travam ao longo de toda a vida. Sejam como profissionais da educação, seja como familiares, como eles estão lidando com o desafio de promover e de favorecer a inclusão das crianças, né, da criança com deficiência. E é imbuído desse sentimento, né, de diálogo, de inclusão, é que eu gostaria de convidar aqui uma pessoa muito especial que vai falar para nós sobre esse processo de inclusão do ponto de vista da família. Eu queria convidar a professora Guiana Isaías, também nossa chefe da Unieb, e ela também é tia de uma estudante, né, de uma criança com autismo, a criança Juan Wilke, uma criança com TEA e paralisia cerebral, hoje já com 13 anos, sobrinho da professora Guiana, e ela vai compartilhar conosco os desafios, as tensões, mas também as possibilidades e as esperanças que o convívio com uma pessoa com deficiência traz para todos nós. Então, com a palavra, a professora Guiana. Perfeito, Marcelo. Muito obrigada. É um prazer, é uma honra da minha parte e da parte da minha família, a gente estar aqui hoje, nesse momento, compartilhando um pouco da história do Juan Wilke, do meu sobrinho, filho da Gessiane, e dizer para vocês como é que é essa história de família que tem uma pessoa com deficiência. E como disse o Marcelo, que é uma luta diária, uma luta anual, não é uma luta de um dia só. E aí eu tenho alguns tópicos para falar com vocês, enquanto vocês vão apreciando o Juan, esse olhar que ele tem, que nos domina, que a gente busca a cada dia, são flashes, são oportunidades. Não sei se todos sabem, mas a criança com autismo não gosta de fotos. Então, a minha irmã, a Gessiane, faz de tudo para pegar esses momentos com ele. E eu vou começar de quando o Juan nasceu. Vou tentar ser breve nesse meu tempo de fala, para chegar no dia que nós estamos desse Juan de 13 anos. Então, o Juan nasceu de um parto normal, minha irmã muito forte, muito guerreira, sem complicação nenhuma, mas durante o desenvolvimento do Juan, a família começou a alertar a Gessiane de que o desenvolvimento dele não estava como esperado para o tempo de mês dele. Então, a resistência de mãe que a gente tem, a gente acredita na caminhada do nosso próprio filho, espera os avanços, como todo mundo socialmente fala, né? Cada um tem o seu tempo. E a Gessiane foi dando tempo para o Juan. Aos 4 meses, a Gessiane percebeu que o Juan realmente tinha algum atraso no desenvolvimento e levou ao médico. Lá a médica constatou, a pediatra falou que ele tinha um atraso no desenvolvimento, provavelmente de uma paralisia cerebral, e caminhou o Juan para tratamento na APAE. Então, a Gessiane, guerreira, começou a trabalhar com o Juan na APAE, o que aqui para nós, no DF, é uma educação precoce, né? Então, a Gessiane trabalhava 2 dias nesse estímulo ao Juan, e em casa, junto com a minha mãe, ela fazia o maior esforço para dar toda a atenção para o Juan, e o Juan progrediu em 1 mês o que ele não tinha progredido em 4. Juan foi atendido pela APAE até 3 anos, com paralisia cerebral, que trouxe como sequelas um encurtamento do braço esquerdo e uma passada arrastada. Então, ele caminha, mas arrasta os pés. Só que a gente começou a perceber que tinha algo a mais.
foi quando eu convidei a Gessiane para vir aqui, para o Distrito Federal, para a gente verificar o que mais a gente poderia ofertar a Juan e que outros tratamentos também a gente poderia dar a ele para que ele desenvolvesse a fala, para que ele desenvolvesse a caminhada, para que o andar ficasse melhor. Então, conseguimos uma vaga no SARA. O SARA se interessou pelo caso dele, e começamos os estudos no SARA, exames, observações clínicas, observações psicológicas, acompanhamento psicoterapeuta. E nessa época eu já conheci algumas pessoas na Secretaria de Educação que me falavam sobre autismo. Então, eu comecei a perceber que algumas perguntas que o pessoal estava fazendo para a gente caminhava para um possível diagnóstico de autismo. Então, eu cheguei para a Gessiane e falei para ela, né, hoje é o nosso dia de sabermos de qual vai ser o diagnóstico do Juan. Você está preparada para qualquer diagnóstico? Eu estarei sozinha com você e preciso saber. E ela me falou, Nana, ele é meu filho, eu o amo do jeito que ele é, e seja o que vier, a mais ou a menos, eu estou preparada. Ele já é um guerreiro por ter vencido 2 paralisias cerebrais, aí nós descobrimos que eram 2. Para o SARA, o que a paralisia cerebral tinha que fazer, já tinha feito, e cientificamente eles não comprovavam o caminhar do Juan. Para eles era surpresa o Juan não caminhar. Mas para nós, em família, nós sabíamos que isso era um milagre, era um resultado de nossas orações, da intensa fé da nossa mãe, que pediu muito para que o Juan caminhasse. Então, chegou o diagnóstico de autismo, o SARA, com toda uma rede multidisciplinar, com todo o cuidado, fez de tudo para acolher a Gessiane nesse momento. E aí a gente vê o tanto que nós não temos informação, o tanto que nós precisávamos de informação, porque até então a gente não sabia o que explicar quando o Juan tinha algumas características que lhe são próprias do autismo, né? Como esfregar as mãos, o rir à toa, o chorar à toa. E aí o SARA foi nos apresentar esse mundo. O que era o autismo, o que esperar da criança com autismo, e dizer que perto dos 4 anos, ele já tinha que começar, naquele instante, o tratamento de autismo. Claro, houve a negação, ela ainda hoje é presente na nossa família. Nós temos pessoas de várias idades, então as pessoas que são mais velhas não aceitam que ele tenha o autismo e essas limitações. Vivemos, sim, o tempo de luto, acompanhamos o tempo de luto do filho perfeito, junto com a Gessiane. A gente acompanhou tudo isso com ela e tentamos o máximo lhe fazer uma rede de apoio. Então, a palavra apoio é muito presente na vida de uma pessoa com deficiência. Um apoio tanto para essa pessoa, quanto para a mãe, que geralmente a mãe é quem fica mais próxima do filho com deficiência. O pai também, mas o pai, ele precisa muito trabalhar. Então, muitas vezes a mãe deixa de trabalhar para cuidar do seu filho que tem deficiência, como é o caso da Gessiane. Então, nós começamos a perceber que o Juan precisava de um acompanhamento multidisciplinar e público, mas, infelizmente, a Gessiane não podia se mudar aqui para o DF e voltou para nossa casa, no Piauí. E lá nós tentamos que ela continuasse na APAE. E o Juan voltou para a APAE com o diagnóstico de autismo para ser trabalhado nessas questões de interação e linguagem. Ele ficou um tempo acompanhado com a APAE, mas infelizmente a APAE chegou para nós e disse que chegou a hora de o Juan ter alta, porque na nossa cidade existiam crianças muito mais necessitadas do apoio da APAE do que o Juan naquele momento. O Juan, para a APAE, já tinha crescido bastante, aprendido muito, tinha que ir para outro lugar. E ele foi para a escola. Só que lá, a escola não é inclusiva, como aqui no Distrito Federal. Então, minha irmã tinha que ter a obrigação de ficar com ele às 4 horas na escola,
limitando o espaço dele, limitando as ações dele, e isso tirava a liberdade dela também. Então, como que ela faria? Não tinha como ela fazer. Então ela parou de acompanhar o Juan na escola e começou a fazer em casa. Então, ela começou a dar o suporte pedagógico do Juan em casa. Os anos passaram e meu sonho sempre foi que o Juan viesse para o Distrito Federal. Sempre quis que a Gessiane fizesse de tudo para vir para o Distrito Federal, porque eu via aqui no Distrito Federal um diferencial de profissionais que eu não via em lugar nenhum. Então, eu encontrei profissionais, principalmente aqui em Samambaia, como a Marilda, da Escola Classe 501, e a Vera, que vai falar conosco, do Centro de Ensino Especial, que fizeram meus olhinhos brilhar, e o que eu pude sugar das meninas todas, porque eu passei, eu suguei. Todo mundo que eu via com um livro de autismo debaixo do braço, eu pedi um resumo, eu pedi uma resenha, eu pedi uma informação, porque para mim, quanto mais informação a gente tivesse, mais a gente poderia ajudar o Juan. Então, a determinação da Gessiane, a determinação da família, a determinação do Juan, também é um grande diferencial nessa caminhada dele. Mas o meu sonho não é possível. Ela não tem como vir com a família toda aqui para o Distrito Federal. E eu mudei de sonho. Então, meu sonho agora ficou assim: que o Juan seja autônomo, que o Juan tenha autonomia, que o Juan seja uma pessoa que consiga sobreviver nesse nosso mundo como todos nós sobrevivemos, fazendo suas escolhas, andando para onde ele quer andar, visitando o que ele quer visitar. Então, essas fotos que estão aí projetadas trazem dois grandes avanços na vida do Juan. O primeiro avanço é esse do mar, da praia. O Juan era uma criança que só ao sentir a maresia, o Juan passava mal e tinha que ir para o hospital. E hoje, o Juan, com 13 anos, é esse rapazinho aí, tranquilo, observador do mar, ele observa o mar, ele tem uma audição super sensível para cada marola que fizer no mar, qualquer onda que aparecer. Então, ele vislumbra o horizonte da praia de um canto ao outro, ele vislumbra toda a praia sem passar mal. Outra grande aquisição, outra grande vitória na vida do Juan e da Gessiane é a irmã, a Liz. A Liz nasceu tem 1 ano. O Juan foi apresentado a Liz desde a barriga que o Juan beija a Liz, que o Juan abraça a Liz, que o Juan canta parabéns para a Liz. Ele ama o bater palmas e o cantar dos parabéns. Então, ele hoje é um irmão que cuida de uma irmã de 1 ano. Ele cuida, ele brinca, ele abraça, ele beija. Na outra foto que vocês estão vendo abaixo da palavra esperança, ele está ensinando a Liz a bater palmas. Então, ele interage muito com ela. E isso, para nós, foi uma grande vitória. Quando o Juan veio para cá, nos 4 meses que convivemos mais próximos, a gente criou uma relação tão forte que eu descobri os pensamentos do Juan. E aí eu fui chamada a atenção pelo Sara, porque em vez de eu estimulá-lo a falar, eu estava adivinhando os seus pensamentos. Então, ele precisa ter autoconfiança, ele precisa buscar a linguagem, ele precisa buscar o que ele quer. Então, hoje, minha irmã vai com ele para qualquer lugar de ônibus, sem ele dar nenhuma crise. Hoje ela tem total tranquilidade e autoconfiança para explicar para as pessoas o que ele está fazendo de estereotipia,
quando as pessoas acham estranho, acham diferente, porque a luta da deficiência também envolve isso, o outro. Muitas vezes a questão do outro nos impõe muito, o ficar quieto, o negar, e elas, hoje, e ele, já se apresentam ao mundo como são. Então, ele viaja de ônibus de uma cidade para outra, ele contempla o horizonte, ele não tem mais crise sobre isso, mas o dia a dia é luta por cima de luta. Então, a Gessiane sabe o tanto que tem lutado para essa inclusão do Juan na sociedade, na família, entre os amigos, em todos os lugares. E aí eu ratifico, em nome do Juan, em nome da Gessiane, que o amor e a persistência ensinam e surpreendem. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma, porque é isso que todos os dias o Juan vive e o que a Gessiane, mãe dele, dá para ele: amor e persistência. E é nisso que eu acredito que cada profissional que trabalha com a educação especial e inclusiva aqui no Distrito Federal também acredita. São profissionais ímpares, são ofertas maravilhosas. Meu sonho para o Distrito Federal e para qualquer pessoa da luta com deficiência é que todos os estados, todos os municípios possam ter uma subsecretaria de educação especial e inclusiva, possam ter salas de recursos, possam ter salas de apoio à aprendizagem, possam ter pedagogos e psicólogos disponíveis às famílias, possam ter um centro de ensino especial com profissionais que se dedicam a essas pessoas com deficiência, que a inclusão dentro da sala de aula aconteça com cada profissional formado para isso, tranquilo no desempenho do seu trabalho. Então, eu quero um DF para todo o Brasil. É um dos meus sonhos também. Do mesmo jeito que eu não posso fazer com que o Juan venha para o DF, eu quero muito que o Brasil desperte para fazer, como o DF, acontecer na prática muitas das legislações que resguardam as pessoas com deficiência. Agradeço a todos por nos ouvirem, por ver essa partilha. Creio que nesse momento Juan e Gessiane estejam me vendo e me ouvindo, assim como toda a minha família, da qual eu faço parte, que eu fiz referência. E fico feliz de poder dizer para vocês que essa luta de 5 anos atrás, que estabeleceu um dia para reconhecer o que todos os deficientes fazem todos os dias, ela é uma conquista e a gente precisa de outras tantas. Então, como eu já falei, por um acompanhamento multidisciplinar público para todos nós brasileiros, para que a gente entenda, compreenda a luta diária de uma pessoa com deficiência e que elas vencem sim, elas conseguem sim realizar seus sonhos. A gente só tem que acreditar. E a esperança, ela é fundamental dessa caminhada toda. Marcelo, antes que eu me emocione, mais do que eu já tenha me emocionado, volto a palavra para você. Se você tiver alguma pergunta a fazer, sinta-se à vontade. Eu não estou acompanhando o chat, mas... Diana, em primeiro lugar, as palavras que vêm, né, que representam esse momento, são emoção e comoção, porque você nos emocionou muito com esse relato, né, ao você falar sobre as lutas, os afetos, os carinhos, a esperança que a família tem no acompanhamento de uma pessoa com deficiência, são intensas. Né? E essas esperanças e essas lutas que você representou, certamente, são compartilhadas por muitas famílias no Brasil. Né? Quiséramos nós que, em todos os contextos, né, essa realidade que nós vivemos no Distrito Federal, apesar de todas as dificuldades, que isso pudesse estar em vários municípios, vários estados.
E o tempo inteiro, Guiana, você mencionou o papel da escola, né? E o quanto ela faz ou poderia fazer em relação ao estudante, né? A diferença que ela pode promover na vida de uma criança. E algo que ficou na sua fala muito marcado, eu acredito que emocionou a todos que estão aqui comentando na nossa live, seja justamente esse. O ato de educar exige amorosidade. E você acrescentou a fala de Paulo Freire colocando, exige amor e exige persistência. Né? Então, eu quero agradecer imensamente, Guiana, pela sua troca, por esse afeto e pela maneira como você foi unindo todo o seu conhecimento profissional, toda a sua competência no campo do trabalho, com a sua afetividade no campo da família. Né? Eu queria que, se você puder deixar, você falou sobre os seus sonhos, né, em relação à educação do Brasil. Você gostaria de deixar algum recado para os professores, os que estão atuando em classes que incluem essas crianças, crianças com TEA ou crianças com alguma outra deficiência? Quero sim. Eu quero dizer para eles que eles, querendo ou não, eles fazem parte da família. Então, todos os momentos que a gente vive em casa, todas as oportunidades que a gente tem do retorno do nosso querido que vai para a escola com deficiência e volta com algo a mais, porque a escola proporcionou a ele, para a gente é uma vibração total. Cada conquista é comemorada, e esses professores são fundamentais. São peças que se encaixam na nossa determinação de superar, de persistir, para que a inclusão em todas as áreas seja possível, seja viável e não seja dolorida. Então, eu agradeço muito a existência desses profissionais, e por isso que eu falo, quero muito que o Brasil conheça profissionais como nós temos aqui no Distrito Federal. Quero muito. Guiana, assim, muito obrigado pela sua fala. Eu quero dizer assim que a síntese dos comentários aqui no chat sinalizam para muitos elogios em relação ao Juan. Ele é aquele que fez o caminho em relação a essa superação, apesar de todo o amor e todo o afeto da família. Muitos parabéns para a família, mensagens Muito dizendo de obrigada. amor, superação e o amor transformando vidas. Obrigado por essa frase que esteve no chat, que realmente sintetiza esse momento. E a professora Marilda, que você mencionou, que tanto, né, te apoiou, te orientou, está acompanhando a live conosco, viu, Guiana? Então, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, por ter aberto esse momento de diálogo, tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos e todas. Um beijo, Juan. Fique com Deus. E dando continuidade, né, a esse momento tão significativo, vocês ouviram aqui o relato da família, o relato das pessoas que estão muito próximas das crianças, mas a Guiana mencionou na fala dela o quanto a educação desde a infância, né, desde que ele era pequenininho, foi importante. E é por isso que nós organizamos, né, essa formação para contemplar. E agora? Como que é o atendimento na escola? E aí nós trouxemos duas falas, uma que vai retomar a importância da estimulação lá na infância, que a professora Janete vai estar conosco, e depois a educação ao longo da vida dessa criança que tem o transtorno do espectro do autista. Então, assim, nesse momento de continuidade de diálogo, que eu gostaria de apresentar uma profissional altamente respeitada em Samambaia, pela sua competência, pelo seu envolvimento, a professora Janete Anaide Guerreiro. Ela tem 23 anos que atua na Secretaria de Educação, é fonoaudióloga, já atuou junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no CRA, e há 6 anos atua na coordenação da educação precoce do Centro de Ensino Especial. Professora Janete, seja bem-vinda ao nosso diálogo. Espero que você possa nos ajudar também nessa discussão para o olhar da escola. A professora Guiana trouxe o olhar da família e a gente quer saber e como que a gente pode apoiar essa criança desde a infância. Então, com a palavra, essa profissional conhecida e respeitada por todos nós, professora Janete. Você já pode falar, nós estamos te ouvindo, viu? Assim, o áudio está habilitado.
Então, olá, boa tarde a todos. Estou vendo aí no chat um monte de pessoas, né, conhecidas, um monte de colegas. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho, né, do meu trabalho no Centro de Ensino Especial. Então, eu vou falar um pouco do programa de educação precoce, e aí é educação precoce. Há muito tempo atrás, usava-se o termo estimulação precoce. Só que devido a uma briga, né, com o Conselho de Fisioterapia, de TO, onde eles diziam que quem estimulam são eles, e não são os professores. Então, o termo é educação precoce. Não deixa de ser um estímulo, mas o nosso foco, ele é educacional, né? Então, o programa de educação precoce, ele é um atendimento da Secretaria de Educação. Ele existe há 33 anos no Distrito Federal e ele visa promover o desenvolvimento global, né, da criança e das suas potencialidades. Da criança de 0 a 3 anos, né, no que se refere aos seus aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, aspectos sociais e culturais. E o programa, ele prioriza, né, o processo de interação e comunicação através de atividades significativas, né, e lúdicas. Então, o nosso trabalho na educação precoce, ele acontece de forma lúdica, não tem outra forma de se trabalhar com criança, né? Também o programa, ele visa a orientação, o apoio, o suporte às famílias que chegam na precoce. Ele visa também o processo inclusivo, né? Então, essas crianças, elas saem da educação precoce e elas vão para a inclusão. Então, a gente busca o processo de inclusão, né? Fundado na dimensão humana de cada criança que está lá com a gente. Né? Quem é o público da educação precoce? Então, são as crianças de 0 a 3 anos de idade, né? Crianças que apresentam algum tipo de atraso, crianças que a gente consideradas de risco, ou seja, né, vulnerável a ter um atraso no desenvolvimento, crianças prematuras e crianças diagnosticadas com algum tipo de necessidade especial. Então, esse é o público, né, da educação precoce. Como que essa criança chega na educação precoce, né? Então, ela chega através do encaminhamento médico. Então, quando a gente recebe a criança na precoce, ela precisa ter um encaminhamento da saúde, né? Muitas vezes, alguns psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta também encaminham, mas a gente pede para o pai conseguir um encaminhamento médico. E hoje a gente tem uma parceria muito grande com os hospitais, porque antes, né, alguns anos atrás, inclusive o ano que eu atuei na educação precoce como professora na turma de bebês, a gente chegou aí a posto de saúde, entregar panfleto, né, falando do nosso trabalho para os médicos poderem encaminhar. E hoje não, hoje a gente não precisa, pelo menos em Samambaia, a gente não precisa mais fazer esse trabalho, né, porque, pelo contrário, a procura é muito grande. Então, os médicos, eles já conhecem o programa, né, muitos médicos acreditam também no programa e já encaminham a criança logo que ele percebe alguma necessidade. Então, os hospitais, eles já têm um grande conhecimento, né, do programa, e há um encaminhamento muito grande por parte da equipe médica. E isso é muito bom, né? Porque acaba que há uma parceria também entre saúde e educação. Hoje, no DF, existem 19 unidades de atendimento na educação precoce. Então, nós temos em torno de 3.300 crianças matriculadas no programa. A precoce, ela funciona tanto no centro de ensino especial,
como também em centros de educação infantil, né? Então, logo no início, ela começou a funcionar somente nos centros. E aí, com a expansão do programa, né, então, ela também funciona no centro de educação infantil. E isso é muito bom, né, porque a criança ela já está na educação infantil, então a gente vê que o processo de inclusão, dessa forma, ele é facilitado. Lá em Samambaia, especificamente, né, que é o Centro de Ensino Especial, onde funciona a educação precoce, nós temos 10 turmas, 5 no matutino, 5 no vespertino, são 18 alunos nas turmas de atendimento normal, e temos 2 turmas de bebês, que tem 16 alunos. Não, então, cada turma, ela funciona com atendimento de 2 professores, o pedagogo e o educador físico. Hoje nós temos 176 alunos atendidos no programa de educação precoce em Samambaia. Como são esses atendimentos, né? O atendimento, ele tem a duração de 50 minutos para cada professor. Para os bebês que chegam, né, os recém-nascidos, então até 6 meses, esse bebê ele recebe um atendimento por semana, de 50 minutos. A partir dos 7 meses, esse atendimento ele aumenta, então ele é duplicado, são 2 atendimentos por semana. E, né, até 1 ano de idade, a criança ela é atendida individualmente, 2 vezes por semana. A partir do momento que ela completa 2 anos, essa criança ela é agrupada, o atendimento continua 2 vezes por semana, mas ela é inserida num grupo, então não é só ela e o professor, né? Então é ela, outra criança, que é atendida com outro professor que tem mais outras crianças, com outro professor que tem mais outras crianças. Então a gente tem uma sala com bastante criança, com 4 ou 5 professores, e um grupo de 8 ou 10 crianças, né? Então a gente chama do agrupamento, a partir dos 2 anos de idade. E aos 3 anos de idade, que é o último ano da criança na educação precoce, ele permanece agrupado, só que agora ele vai para um grupinho maior, onde existem mais crianças, né? E também aumenta o atendimento para 3 vezes na semana. É o último ano dele na educação precoce, então a criança que completa 4 anos até o dia 31 de março, né, de acordo com os documentos, né, da secretaria, ela já vai para a inclusão. Então, no próximo ano, ela é encaminhada para a inclusão. Então, é o último ano dela na precoce. A Vera vai falar um pouquinho como se dá esse processo de inclusão, né? O encaminhamento dessa criança para o ensino regular. Algumas crianças, no último ano, né, quando tem esse encaminhamento, algumas permanecem no centro. Então, aqueles casos bem complicados, né, que a criança é muito comprometida, ela permanece no centro de ensino especial. E as que não são, realmente vão para a inclusão, né? Infelizmente, nem todas as crianças chegam na precoce logo ao nascer, com meses. A gente vê que os prematuros, logo ao nascimento, então o médico já encaminha. Um síndrome de Down, logo ao nascimento, o médico já encaminha. Outra síndrome, né, outras deficiências, o médico também encaminha. Mas eu tenho percebido, então, ao ser encaminhado, ele começa logo nos primeiros meses, né, e fica até o final. O que eu ia falar é que eu tenho percebido, nesses anos que eu estou na coordenação, é que os alunos com transtorno do espectro autista, que a gente está tendo uma clientela bem numerosa, né, com esses casos, eu percebo que eles estão chegando já com quase 3 anos, 3 anos e meio, infelizmente. Porque o que a gente percebe?
quando a criança, os que já estão lá, né, geralmente que já começaram com alguns meses, no decorrer desse desenvolvimento, se a gente percebe, né, algumas características de autismo, então a gente já faz o encaminhamento, já pede para o pai procurar outros profissionais, e essa criança recebe, né, às vezes, o diagnóstico. Então, ele já está na precoce, a gente vai dar continuidade ao trabalho até finalizar o programa para ele. E os outros que eu falo que estão chegando, né, cada vez mais tardia, porque eu percebo que a criança ela nasce normal, né? Então o pai não consegue visualizar nenhuma deficiência, nenhuma necessidade naquele momento. E ao decorrer do desenvolvimento, né, nos 2 anos e meio, que eles começam a perceber que não vem a linguagem, ou que tinha uma linguagem e foi perdida, algumas estereotipias, algumas coisas diferentes, e aí eles começam a procurar essa ajuda, né? E aí a criança já tem 2 anos e meio, já tem 3 anos, e aí ela vem encaminhada para precoce, o que é muito ruim, né? E então eu vejo que nos últimos anos tem um número muito grande de crianças com mais de 2 anos e meio que chegam na precoce com o diagnóstico de autismo. É uma pena porque a gente tem um tempo menor, né, para trabalhar com essa criança. Então, as que chegam em fevereiro e que já irão sair, né, em dezembro, infelizmente, a gente não consegue fazer um trabalho tão 100%, né? Tão, assim, pontual, porque leva tempo trabalhar com a criança autista, né? É um trabalho ali do cotidiano, é um trabalho de rotina, e às vezes um ano letivo só não é o suficiente. E aí essa criança ela vai para a educação infantil com algumas dificuldades, sim, né? Então ela tem que ser trabalhada lá, ela tem que ser bem pontuada, né? Então, assim, eu tenho observado essa dificuldade esse ano mesmo. A gente está com um ano bem atípico em todos os sentidos, inclusive, né? Mas eu recebi em torno de 30 crianças que já vão sair em dezembro, no caso em janeiro, né? E que 90% dessas crianças têm o diagnóstico de autismo. Então, elas entraram em fevereiro, elas foram trabalhadas presencialmente em torno de 20 dias, estamos agora no atendimento remoto, e no próximo ano letivo elas estarão na educação infantil, né? Então eu vejo que o ano de 2021 vai ser um ano bem complicado, né? Acho que para todos nós nesse sentido. Então são crianças que precisam de um olhar diferenciado. Em relação às famílias, quando essas famílias chegam na educação precoce, elas chegam bastante sensibilizadas. Elas estão vivenciando um momento de luto, né? Houve todo um anseio, às vezes uma gravidez planejada, mas uma gravidez, ela já gera, né, todos uns sonhos, expectativas, esperanças, e de repente essa família se depara com uma criança deficiente, né? Então elas chegam lá muitas vezes frustradas, impotentes diante das deficiências, né, dos filhos. Então é um processo bem longo, né? Para algumas maiores, para outras menores, mas é um processo a se seguir, né? É um processo de aceitação. E aí, nesse processo, a gente busca bastante, né, a ajuda do serviço especializado de apoio à aprendizagem, como também do SOI. E temos também a turma de atendimento aos pais, que são os professores que atendem os bebês. Então, esses professores que atendem na turma de bebê, eles também fazem um trabalho com os outros pais da precoce, principalmente com os pais que estão saindo, né? Então, a gente busca um trabalho de parceria, então a gente tenta profissionais de outras áreas para estar trazendo estudos, palestras. Nós mesmos, ali entre os professores, né, buscamos colegas que possam estar trabalhando com a gente, dando
uma palestra falando de alguma coisa específica. Isso tudo como um apoio, como um suporte para essas famílias, né, que chegam bem sensibilizadas na precoce. E aí a gente vê que é um processo mesmo de aceitação e ao longo do tempo as coisas vão se encaixando. Infelizmente, tem alguns que permanecem nesse luto por um longo tempo, né? Mas na maioria a gente, né, vê que há uma evolução nesse processo. Os pais da educação precoce, eles são pais bem atuantes, né? Eles são bem participativos. Eu acho que eles estão naquele primeiro momento, né, de acreditar, cheio de expectativas, cheio de sonhos. Então eles fazem mesmo, eles estão ali, claro, né? Existem exceções, mas a maioria são pais participativos, né? São atuantes. Eles, no momento do atendimento em que a criança está com o professor, os pais permanecem no espaço da precoce. Na turma de bebê, eles ainda entram no atendimento por um determinado tempo. Logo depois, eles aguardam, né, no espaço externo, enquanto o filho recebe atendimento. Inclusive, nesse momento de atendimento remoto, a gente tem visto um bom resultado no trabalho da educação precoce. Não temos 100% de participação, mas temos a maioria, sim, de participação, né? E isso é muito gratificante, né? É algo que a gente vê como positivo. Então, hoje, quando eu falo hoje é porque eu estou atuando, né? Quando eu não estava, não tinha esse conhecimento, mas hoje eu vejo que um programa que tem 33 anos, né, de existência, então é um programa que é um atendimento que ele funciona muito, né, como a Guiana colocou aí na fala do sobrinho dela. Então a gente vê que se existisse a precoce na vida do Juan, ele está bem, com certeza, mas ele poderia estar melhor, né, Guiana? Então, a gente vê que é um atendimento que faz a diferença, ele funciona, ele é um atendimento exitoso, ele produz resultados, sim. Então, a gente percebe nitidamente uma criança que chega lá com meses, com um ano, então a gente percebe que ao final do programa houve um crescimento, uma evolução, né? Então, a gente percebe que é um programa que dá resultado, né? Mas por que isso tudo, né? Graças ao trabalho que a gente tem de excelência dos nossos professores, né? Então, o professor que está na educação precoce, ele é um professor, vamos dizer assim, diferenciado, né? Porque não é simplesmente chegar, pegar uma criança e ele não vai dar uma aula comum como a gente vê no ensino regular, né? O nosso trabalho ele é focado no toque, no olhar, né? Então, assim, não tem como ser diferente. Então, o professor da precoce, ele é diferenciado. Não no sentido de ser melhor, né? No sentido de ser diferenciado. Porque ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. E nós temos uma equipe de professores de excelência na educação precoce, né? Profissionais dedicados, engajados, né? Tem conhecimento do que faz. E geralmente quando chega uma colega, né, para assumir a precoce, aí eu falo: ou você vai amar a precoce, ou você não volta nunca mais. Porque de fato ou eu entro lá e gosto do que eu faço e faço com excelência, ou não. Não é o que eu quero, não gosto dessa aproximação com o pai, eu não gosto de choro de criança, eu não gosto, não é o meu lugar. O que é muito normal, né? A gente tem essa questão mesmo. Então, para estar na precoce, o professor ele tem que gostar, né? Então, nós temos uma equipe de profissionais de excelência, né? Então, os meus colegas de trabalho da educação precoce é um grupo de excelência. E o trabalho, ele flui muito bem,
graças também a todo o apoio que a gente tem da equipe gestora, né? Então, eu estou na Precoce, na coordenação há 6 anos, eu tenho todo o apoio, né, da equipe gestora, eu percebo que há uma confiança no meu trabalho, né? Então, esse trabalho ele também só é um trabalho exitoso, porque eu sinto que eu tenho todo o apoio da equipe gestora. Então, ela está ali para tudo. Tudo que a gente precisa, tudo a gente pode contar muito com eles. Quem tiver a oportunidade ou a curiosidade, sintam-se à vontade para ir nos visitar. A nossa escola é linda, nosso espaço é muito agradável, né? A educação precoce de Samambaia é muito bonita, nós temos um espaço físico muito bom. Então, fiquem à vontade para ir nos visitar. E eu não poderia deixar de falar também, né, que nós, a Educação Precoce de Brasília, somos conhecidos mundialmente, né? Eu tenho muito orgulho disso. Então, em 2019, agora, propriamente em fevereiro, né, a gente foi a DEIN, através da pessoa da Riane, foi em Viena, né, apresentar o programa de educação precoce para o mundo. Ela foi reconhecida num prêmio internacional de uma fundação austríaca chamada Zero Project. Então, a Precoce ela ficou entre as 24 práticas mais exitosas do mundo na educação infantil. E ela foi selecionada entre 469 projetos, ela ficou entre as 24, entre 100 países, mais de 100 países, né, concorreram. E a Precoce ficou entre as 24. Então, nós somos conhecidos mundialmente. Isso é muito bom, né? Esse reconhecimento para a gente é um privilégio. E, para mim, né, no momento, como coordenadora da educação precoce, estar na coordenação da educação precoce não é só ali organizar material, organizar turma, fazer grade horária, fazer entrevista, né? Não é um trabalho apenas burocrático. Eu tenho aprendido que na educação precoce, como coordenadora, e eu acho que os meus colegas professores também sentem um pouco disso, né? A gente não coordena aquela parte ali só burocrática, né? Quando a gente recebe aquelas famílias ansiosas, inseguras, sonhadoras, né? Então, eu vejo que no decorrer do processo, eu acabo coordenando muito mais que coisas burocráticas. Eu acabo coordenando também um pouco das expectativas, dos sonhos dessas famílias, né? Da esperança que elas trazem consigo, né? Então, é muito gratificante ver que, ao finalizar o programa de educação precoce, essa família, né, que chegou daquela forma que eu falei para vocês, elas saem de forma muito mais confiante, saem de forma fortalecida, né? Isso é muito bom, né? Como diz aí, né? Não tem preço, isso tem valor, né? Então, para mim, tem sido anos de muita aprendizagem, muita aprendizagem. E é isso. Aqui eu encerro a minha fala. Eu acho que vai dar para passar agora vídeo de relatos de pais de ex-alunos, né, que finalizaram com a gente já 1 ano, 2 anos, depende do vídeo, e com relato, né, de um pouquinho da experiência da educação precoce. Obrigada. Qualquer pergunta, estou à disposição. Boa tarde. O que é a precoce, que foi a precoce para mim na minha vida, né? E na vida do meu filho, João Lucas. Bom, a precoce ela foi onde eu comecei
né, a entender o que é ter uma criança com necessidades especiais, onde eu comecei a aceitá-lo como uma pessoa com necessidades especiais, porque os profissionais, né, me receberam com muito carinho, né, a coordenação, todos os professores, né, me receberam com muito carinho, com muito cuidado, né, são pessoas muito preparadas, né, para receber nesse momento difícil, né, que é um momento qual a gente, acho que cai a ficha, né, que a gente, dali para frente, a gente vai ter um período diferente, né, a partir dali nós vamos ter um serzinho diferente para cuidar, para a gente poder cuidar. Então, assim, a Precoce foi na minha vida algo, na minha vida e na vida do meu filho, algo que fez muito divisor de águas, né. São profissionais que fazem tudo com muito carinho, né, nos receberam com muito cuidado, né? São professores meio que psicólogos, meio que fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? E eu digo psicólogos principalmente para os pais, porque eu fui alguém que precisei muito, né, da ajuda, né, psicológica, né, naquele momento ali para o meu filho, e eles me ajudaram muito, né? Lá eles trabalhavam toda a parte motora dele, né, toda a parte de pedagógica, né? Os primeiros passos do meu filho foi dado ali na Precoce. Então, assim, hoje ele está com 11 anos, ele foi diagnosticado com autismo, ele ainda estava na Precoce, né? Então, assim, foi algo que mexeu muito comigo, mas que eu fui muito acolhida, né? Eu lembro que a gente fazia trabalhos manuais, né? Enquanto as crianças estavam em atendimento, os pais estavam fazendo atendimento, trabalhos manuais, massagem, né? Assim, tinha os encontros no refeitório com os pais. Assim, foi tudo muito bom. A Precoce foi um divisor de águas com profissionais maravilhosos, né? Que acolheram o meu filho, acolheram a mim de uma forma, assim, surreal, né? Então, assim, são pessoas capacitadas mesmo, né? Talvez o que seria, né, de muitos pais se não fosse a educação precoce. Muito bom, maravilhoso. Hoje meu filho já está com 11 anos, mas eu ainda vou na Precoce, né? É muito bom. Foi muito bom para mim. E eu tenho certeza que hoje está sendo muito bom para os pais que hoje estão lá, né? Então é isso. Muito obrigada. Oi, eu sou a mãe da Rebeca Vitória. Hoje ela está com 4 anos e 10 meses. Meu nome é Luana, o pai dela se chama Marcos. E nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre a Precoce, falar o quão é importante, né, esse trabalho de estimulação. A Rebeca entrou na Precoce quando tinha apenas 3 meses. Durante os 2 primeiros anos era muito choro, os professores ainda falavam, vai passar, e eu achava que não ia passar. A gente não via muito resultado, porque a Rebeca tem paralisia cerebral e o resultado é lento, né? A resposta é mais devagar. Mas quando essa resposta veio, após 2 anos, a Rebeca começou a responder muito bem, a Rebeca gostava de estar na escola, a Rebeca parou de chorar durante as aulas. Então, assim, é muito importante. Por mais que a gente ache que não está dando efeito, a gente acha que não está tendo resultado, mas lá na frente a gente vai colher toda essa resposta, vai colher todo esse resultado. Quando foi para a Rebeca sair da escola, eu relutei muito, porque eu gostava muito do trabalho da Precoce, as professoras, a Janete dá uma atenção muito especial. Então, eu não queria tirar ela da escola para levar para o ensino regular, para a educação infantil, do tanto que eu amo o trabalho, do tanto que o trabalho da estimulação precoce deu um resultado na vida da Rebeca. Tanto com as terapeutas, com as pedagogas, como com os professores de educação física. A Rebeca aprendeu, a Rebeca não gostava de piscina. Hoje, falar piscina para a Rebeca é festa. Enfim, é um trabalho muito bom, vale a pena, insista, não desista, que o resultado logo vem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é o Alisson, eu sou pai do Enzo Gabriel, de 5 anos.
Venho através desse vídeo agradecer e demonstrar a minha gratidão por todos os professores da educação precoce de Samambaia, por todo o carinho e disponibilidade que eles sempre tiveram com meu filho, Enzo Gabriel. Nós passamos 3 anos e meio na educação precoce. Nesse período, eu só tenho que agradecer muito pela ter tido a oportunidade de participar junto com meu filho desses momentos de aprendizado ali na sua rotina do dia a dia, que fizeram muita diferença e fazem até hoje, né? No início, assim, todos os pais ficam perdidos, ficam meio sem entender o que é educação precoce, mas quando começamos a entender que a educação precoce é participar junto com nossos filhos, e nós recebemos dos profissionais o carinho, o amor, a dedicação, né, todos os dias ali com nossos filhos, aquilo ali nos enche de emoção, nos motiva, né, a cada dia estar mais presente ali com todos os professores, com os outros pais, que a gente está sempre junto ali, e nós sabemos ali a história de cada filho. E meu filho, por ter paralisia, nunca teve nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário, teve mais amor dos professores, das pessoas que estavam próximas. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade de fazer parte também da educação precoce, né, juntamente com os professores. E eu queria me prontificar a agradecer a tia Rejane, ao tio Estáquio, a tia Verônica, a tia Cátia, a tia Érica, por todo o carinho e amor que nesse período aí de 3 anos e meio cada professor dedicou e colocou para o meu filho e para outros filhos também. E a direção também, que sempre nos deu o caminho, a direção, sempre nos deixou muito tranquilos ali enquanto as rotinas, né, da educação precoce. E isso fez toda a diferença até o período que acabou. Infelizmente, a gente não queria ter saído, foi muito bom esse período, realmente. E a gente só tem que agradecer a todos os professores e a direção da escola. Meu muito obrigado. Janete, que momento rico, que troca de experiências, que conhecimentos você nos presenteou essa tarde, minha amiga. Eu gostaria de te agradecer, dizer que, até para quem chegou depois na live, né, nós estamos rediscutindo, ressignificando o olhar para a inclusão, e ao longo da sua fala, Janete, várias amigas, colegas de trabalho foram saudando seu admirável trabalho, né? A professora Carolina, Izzy, Marilda, a Kênia, a Fabiana, a Cláudia, a ADI, foram saudando você ao longo dessa fala. E uma síntese do que apareceu no chat, Janete, foi assim, falando que foi uma excelente fala, esclarecedora, informações valiosas, e um relato de que a educação precoce faz toda a diferença na vida da criança. Né? Você deixou isso bem claro, e esses relatos que os pais trazem aí no final, vai ratificando tudo aquilo que você falou. A precoce é um trabalho maravilhoso. No chat apareceram comentários desse tipo, de professores que, inclusive, tiveram seus filhos atendidos por esse trabalho de excelência que é a educação precoce. E aí uma questão, Janete, que foi surgindo, eu gostaria que, se você puder contemplar para nós nesse momento, porque o nosso público aqui, em sua maioria, é composto por professores. Eu queria perguntar para você o seguinte: qual é a formação necessária para se atuar na educação precoce? Você poderia comentar para nós um pouquinho a esse respeito? O professor, para atuar na educação precoce, ele passa por um processo de seleção, né? Entrevista. Então, hoje nós temos aquele processo da Secretaria de Aptidão, né? Então, a gente tem uma banca examinadora, o professor ele tem que ter, no mínimo, alguns cursos também na área, e aí ele passa por essa seleção, então, passa por essa banca, ele é aprovado ou não. Sendo aprovado, ele entra no sistema, né, através de todo aquele processo da secretaria, e vai constar lá que ele tem aptidão para atuar na educação precoce.
Inclusive, eu já participei, porque como coordenadora, a gente faz uma divisão aí de quem participa da banca, né? E todo ano a gente acaba tendo que contribuir, porque são muitas pessoas que vão para essa seleção. E assim, a gente pensa, é só chegar lá, levar os cursos e pronto, né? Então, muitas vezes a gente viu professores que infelizmente não conseguiram receber a aptidão, porque tem que haver um mínimo de conhecimento, né? Então, para quem quer atuar na Precoce, tem que ter um mínimo de conhecimento de desenvolvimento infantil, né? O nosso trabalho, ele é, como todos os outros, ele é regido pela OP, né? Então, lá tem toda a explicação de como funciona o programa de educação precoce. Então, a aptidão no sistema. Janete, e a questão assim, ele é um profissional formado em pedagogia, educação física, você mencionou ao longo do atendimento, você pode ressaltar novamente? Isso, é o profissional formado em pedagogia, para atuar em atividades, e o profissional formado em educação física, para ser o educador físico, ele tem que ter essa formação. Ok. Janete, Na então, verdade, eu gostaria de te agradecer. Desculpa. Na área de atividades, não só pedagogia, né? Desde que ele tenha magistério, que ele seja atuante, o concurso seja para atividades, ele também pode ter outra formação. Tá, joia. Janete, eu quero te agradecer imensamente, ratificando os comentários de que foi uma fala muito esclarecedora, e o que vocês estão fazendo por nós nessa semana é deixar para Samambaia, para o Distrito Federal, um grande legado pedagógico. Nesse momento de diálogo, de discussão, vocês estão trazendo grandes apontamentos e colocando esse momento, esse espaço da educação em grande evidência. Então, muito obrigado, Janete. Muito obrigado ao Centro de Ensino Especial de Samambaia por ceder esses profissionais de grande valor para nós e que estão agregando muito à nossa discussão pedagógica em Samambaia. E é com esse espírito, né, de partilha, de alegria, que eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para todos nós, a professora Vera Lúcia Queiroz Melo. Certamente o chat vai agora também, assim como com a Janete, muitas pessoas em vários comentários, porque a Vera é uma professora muito querida em Samambaia. Ela que é formada em magistério, possui graduação em história, pedagogia, é especialista em educação infantil, em educação precoce, em deficiência intelectual, é uma psicopedagoga clínica e psicopedagoga institucional, pedagoga, já trabalhou na equipe especializada de apoio à aprendizagem da CRESAM, e é uma pessoa que não assume a educação inclusiva apenas numa semana de luta, né? Mas ela luta a vida inteira por esse processo de inclusão no contexto escolar. Professora Vera, é uma alegria muito grande que nós da Unieb recebemos e acolhemos a sua fala para dialogar com os professores. Seja bem-vinda para essa conversa. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada pela apresentação, né? Espero fazer jus à sua fala, né? Poder contribuir com meus amigos, com meus colegas de instituição. E a minha vida inteira eu trabalhei na educação especial, né? A primeira atuação minha foi na Pestalozzi, logo que me formei. E ali começou meu aprendizado, né? Porque a gente aprende mais do que ensina, né? Então, eu venho aprendendo ao longo da vida, né? Com meus amigos, com meus alunos, com os pais, né? Principalmente o olhar da pessoa com deficiência. Aprendi muito ao longo desses anos a respeitá-los e ouvi-los, né? Principalmente dar voz a esse estudante com deficiência. E, começando assim a minha fala, né? Eu também fui uma professora da educação precoce. Iniciei lá em 2000, na educação precoce, e foi um ano, assim, de grande aprendizado,
e pude vivenciar tudo que a Janete, né, pôde trazer de informações. E dentro dessa perspectiva de inclusão, né, de educação inclusiva, eu gostaria de salientar essa dinâmica histórica, né, da educação. Não vou começar lá dos primórdios, porque eu acho que não cabe, neste momento, vivenciar essa história, né, e nem colocar aqui a minha idade, né, dar essa oportunidade para vocês, né, saberem questionar a idade aqui dessa pedagoga. Mas, nos anos de 2000, 2002, né, que a gente estava vivendo a educação, a mudança, né, da integração para a educação da integração, nós pudemos observar algumas mudanças, né, na história do país, na valorização do estudante com deficiência. Só que a deficiência desses alunos estava ali muito focada, né, na educação, mas que o problema era daquele aluno, era biológico, né? O problema estava no aluno. Ele não aprende, ele não dá conta, ele não acompanha a turma, então o problema está no aluno, né? Aí foi surgindo as classes especiais na educação inversa e criação de centros de ensino especial, e ao longo dessa história foram surgindo essas conquistas, né? Porque são conquistas que a batalha ela vem ao longo do tempo, e a gente vem enfrentando barreiras e as conquistas, né, vão acontecendo. E foi uma conquista naquele momento. Aquele estudante começou a ter voz, começaram a se perceber nesse estudante esse aspecto, né? Mas foi um ganho. Muitos alunos saíram do centro, foi para a integração inversa, aqueles alunos mais leves foram deixando o centro, mas naquele momento também nós perdíamos uma conquista muito boa, que era a inversa dentro do centro de ensino especial, aonde os alunos especiais podiam conviver com esses alunos ditos normais, né? E era um ganho muito grande, a escola tinha vida, a gente podia compartilhar ali com esses alunos, não era o ideal, porque não estava inserido dentro das classes ali no centro de ensino especial, mas no momento de recreio, no momento de festas, no momento que poderiam ser inseridos, eles estavam ali, convivendo, né? Não era o ideal, mas foi um avanço naquela época. Hoje, nós continuamos ainda tendo classes especiais, centros, EJAs interventivos, nós continuamos ainda com alguns modos da integração de inclusão. Então, nós podemos ver que a voz está no estudante, ele tem voz dentro da escola, ele fala aquilo que ele pode fazer, como pode fazer, e dá respostas. E a escola,
ela vai se adaptando, articulando para que atenda esse estudante melhor possível, né? Então, pensando nesse processo histórico, nós ainda temos esses encaminhamentos dentro da Secretaria de Educação. Quando os alunos saem da precoce, ele é feita uma avaliação, ele passa por uma avaliação, essa avaliação é qualitativa, no qual a gente vai dar os encaminhamentos devidos para esse aluno. Esse aluno, ele vai para a inclusão total, ele vai para uma inclusão parcial, que ainda nós chamamos de inversa, né? Uma sala de integração inversa, que ainda estão nos moldes da educação, da educação integral ainda. Então, esses alunos, eles vão com uma certa redução, conforme a lei, né, ampara. Nós podemos colocar que dentro da Secretaria de Educação, esse encaminhamento hoje, a gente só tem para alunos autistas, que são as classes de especiais, né? A inversa, ela cabe a todo e qualquer aluno com deficiência, seja física, seja visual, seja auditiva ou mesmo autista. Ele pode ir para uma classe de integração inversa com uma redução significativa que está estabelecida na estratégia de matrícula, né? E temos as classes especiais. Hoje, nós só podemos fazer esse encaminhamento para os alunos autistas de classe especial. E outros alunos permanecem dentro do centro. Mas para o aluno permanecer dentro do centro hoje, são aqueles casos remotos, são com comorbidades, né, aluno com comorbidades, que a gente vê que realmente ele não tem o melhor desenvolvimento para ele naquele momento é um currículo funcional e que ele precisa estar passando por esse currículo funcional para que ele possa receber um currículo diferenciado, fica dentro do centro com essas comorbidades. O aluno tem condições, né? Quando eu falo condições, não é do aluno, não é um problema do aluno, né? Mas sim a escola que vai oferecer para esse aluno. O centro não oferece o currículo que este aluno necessita. Então, ele vai para a educação infantil, para uma turma reduzida, o melhor que possa oferecer para esse aluno. O problema hoje, nesse período de inclusão, a gente deixou de olhar a deficiência, mas sim olhar o ser humano. Como que esse aluno vai receber esse currículo, de que maneira ele vai aproveitar melhor este currículo que vai ser oferecido. O problema deixou de estar no indivíduo, na pessoa, né? Mas sim a escola. A escola que está adaptada ou não para receber esse aluno. Então, quais são as escolas que vão receber esse aluno? Aí o encaminhamento é feito, né? A visão aí deixou de existir, que o defeito seria da pessoa, do aluno, do ser humano. Então, nós estamos focando agora
no profissional que vai receber esse aluno. De que maneira vai receber esse aluno? E aí, a gente cai em uma pergunta que fez para a Janete. O que é necessário o professor para atuar na precoce? Ele precisa de tudo e qualquer coisa que ele vai precisar para receber um aluno com deficiência, que é a prontidão, né? Ele precisa estar pronto a receber este aluno. Quando eu falo pronto, não quer dizer que ele precisa ser perfeito, ele precisa ter algo para que ele acolha esse aluno. Ele precisa quebrar barreiras atitudinais. Ele precisa ver naquele aluno um ser completo. E esse aluno precisa de estratégias para se desenvolver, né? Então, nós precisamos de uma habilidade de manejo. Ele precisa ter essa habilidade de manejo. Como que ele adquire isso? Com cursos, com leituras, com conhecimento. Ele precisa ter o conhecimento para atuar. Tanto na precoce, quanto na sala de classes especiais, no eixo interventivo, né? Tem N questões que permeiam isso daí, que às vezes dificultam, né? O problema econômico é um problema que dificulta, né, esse aprendizado, essa estratégia do professor. E muitas vezes ele precisa pagar um curso, né, e esses cursos não são baratos, eles são caros. Muitas vezes a gente precisa disponibilizar R$3.000, R$4.000 em um curso para que você seja um profissional qualificado. Nós precisamos de ter apoio também da escola, porque toda a equipe precisa estar envolvida nesse processo. Esse processo tem que ser multidisciplinar. O pedagogo, o psicólogo, o orientador, a porteira da escola precisa estar ali envolvida. Por quê? Porque a gente vai receber um aluno com uma deficiência, e nós precisamos saber o que fazer com esse aluno. Em que processo esse aluno precisa para se desenvolver? Quais as técnicas que eu preciso me utilizar para que esse aluno se desenvolva? Eu, enquanto porteira da escola, eu, enquanto pedagoga, o psicólogo, o orientador e o professor que está ali o dia a dia com esse aluno. Nós precisamos de técnicas para que esse aluno se desenvolva. Tudo que ele apresenta de uma maneira de que leva a nos referir de uma possibilidade, né, para intervir naquele determinado processo, né? Vou citar aqui para fazer-me entender, se o professor necessita que esse aluno deixe de fugir de sala de aula. Ele é um aluno TEA, que foge, que roda da escola, e eu preciso que esse aluno permaneça em sala de aula. Então, qual é a maneira que eu vou utilizar? Possa não, né? Isso tudo são técnicas que a gente utiliza, são conteúdos que a gente vai, ao longo
da vida, fazendo com que essa criança se desenvolva, passe mais tempo com atenção, com concentração, né? Que ele possa se desenvolver socialmente. Tem alunos com TEA que não aguenta ficar em tumulto, ouvir barulhos, e aí eu tiro ele do convívio social. Não é bem assim. Eu posso ir inserindo esse aluno de uma maneira que ele venha se desenvolver, né? E a gente precisa, para atuar, saber, ter esse conhecimento de manejo. A gente sabe que esse processo ele se dá ao longo, né, da nossa vida profissional. Mas para a gente atuar, a gente precisa ter esse olhar, né? Se eu não sei, neste momento, peguei um aluno com essa necessidade, o que fazer? Eu tenho que me rebolar para que eu possa, pelo menos, começar a colocar essa pessoa no convívio ali social. Ela só vai ali ficar no convívio social, está ali na inclusão, o currículo dela é só social? Não. A escola é um local de aprendizagem. Eu tenho que oferecer o currículo que essa criança, esse aluno, neste momento, necessita. Eu não vou ficar agarrado em conteúdos, em uma vida que eu tenho que colocar ali naquele aluno, aquele determinado conteúdo, e ele precisa desenvolver esse conteúdo para essa série. Não, não é isso. Mas a escola é um local de aprendizado. E eu preciso ensinar para esse aluno. Eu preciso atender a família, eu preciso ouvir a família. Muitas vezes, o que o aluno precisa não é aquilo que o professor está ensinando neste momento. Eu preciso ouvir a equipe multidisciplinar, eu preciso, um aluno que tem um TO, eu vou ouvir o TO, vou colocar a proposta junto com o TO, vamos fazer uma proposta diferenciada para esse aluno. É um aluno que tem um fonoaudiólogo, o que o fonoaudiólogo está me sinalizando neste momento? É um aluno que não tem uma linguagem. Então, qual é a habilidade de manejo nesse momento? A comunicação alternativa. Eu vou me fazer, lançar a mão dessa comunicação alternativa para que esse aluno compreenda, tenha uma comunicação com os demais, né? E a turma ali também vai aprender essa comunicação alternativa. A comunicação alternativa não é só para o aluno com a deficiência que está ali fazendo necessidade no momento, ele é para todos. Todos têm que aprender essa comunicação alternativa. Ele precisa ter esse olhar para que todos se comunicam com esse aluno. Todos, do porteiro à merendeira, todos têm que aprender essa comunicação alternativa. Nesse momento, esse aluno está exigindo uma determinada ação, e quem está ali presente naquele momento, ele tem que se fazer essa comunicação com esse aluno. Então, a gente se percebe que muitas vezes o aluno que esteja inserido, né, na inclusão, ele é nervoso, ele é mais agitado, mas como está essa comunicação com esse aluno? Será que ele está conseguindo ter voz dentro da escola? Ele está conseguindo fazer, está se expressando seus desejos? Ele está sendo ouvido? Ele está dando toda a sinalização ali para você que algo não está legal.
que ele precisa de mais, que ele está precisando de mais alguma coisa. E essa comunicação, quando ela está deficiente, as outras necessidades, ela vai surgindo também. Ele não sabe se colocar, ele não sabe se expressar neste momento, então é natural que ele fique nervoso, né? Que vem uma crise, que surja questões que vira problemas dentro da escola, mas não por parte dele, né? Não está centrada nele, ele está sinalizando o que está de errado com ele. E o que podemos fazer para amenizar isso daí, né? Então, nós temos que ter esse manejo, né? Para saber como lidar com essas situações. E também, muitas vezes, outra coisa que é entrave para a inclusão desses alunos é o desfraude. Ah, mas ele ainda continua usando fralda. E aí? Ele vai continuar usando fralda? Se ele for um problema neurológico, ele vai continuar usando fralda a vida inteira, né? E aí? O que eu vou fazer para que amenize essa situação? A ação é minha enquanto escola, né? Eu que tenho que amenizar isso aí. Então, eu tenho que oferecer condições o suficiente para que esse aluno desenvolva. Ele é capaz de desenvolver tanto quanto o outro, mas por vias alternativas. Ele precisa de vias alternativas para se desenvolver. O quanto ele se desenvolve, isso não é medido. O que eu preciso é oferecer, enquanto escola, enquanto gestor, enquanto equipe, enquanto professor. Esse professor, ele também não pode ficar sozinho, o problema é dele, ele recebeu esse aluno e pronto. Não é bem assim. A gente está vivendo a inclusão. A inclusão, nós temos que envolver família, estudante e escola, é uma tríade. Então, cada um tem que fazer o seu papel, a família tem que fazer o papel, a escola tem que fazer o seu papel, e o estudante é o que está ali coordenado por todos nós, né? Ele que está em crescimento, ele que está em desenvolvimento. Então, nós precisamos criar esse grupo de cooperação, para que esse aluno se desenvolva de uma melhor maneira. Ele não precisa sofrer tanto. Os professores não precisam sofrer tanto. Por quê? Se a gente fizer essa rede de cooperação, cada um trabalhando ao bem do estudante, em prol deste estudante, a vida vai ficar mais fácil. E não adianta falar em uma inclusão que o aluno está ali separado, encontrando com outros alunos só no recreio, só nas festinhas, porque nós... O ensino especial hoje, ele vive com uma ameaça constante. Só que ele, de uma maneira diferente. O centro de ensino especial, ele existe, mas se ele é inclusivo ou não, depende da gestão. A gestão é aqueles
centro inclusivo ou não. Eu posso ali estar recebendo a comunidade, eu posso estar fazendo um atendimento diferenciado ali em um âmbito da comunidade. Ele vai estar todo convivendo no mesmo espaço. Então, hoje, falar de inclusão é mudar de atitude. O que nós precisamos é romper as barreiras atitudinais. O que impedem da escola ser inclusiva ou não são as barreiras atitudinais. E o nosso atendimento, ele tem que ser pautado numa educação sistêmica, no qual o aluno é o centro. Então, nós podemos dizer que o aluno, ele precisa receber o que ele necessita para se desenvolver, independente de qualquer lugar que ele esteja, ou na sociedade, ou ali no momento de convívio na escola, ou na igreja, ele precisa estar inserido do contexto. E pela primeira vez no censo, agora a gente vai ter uma pergunta para o autista. Ele vai estar inserido dentro do censo, para que podemos receber as políticas públicas voltadas para esse alunado, que até hoje não existia. Se não existe políticas públicas para esses alunados, como que nós vamos romper barreiras? Nós precisamos ter equipe técnica que pense nessa educação inclusiva. Dentro de Samambaia, nós precisamos pensar como romper barreiras atitudinais, escolas inclusivas que não são inclusivas, são mais segregadoras do que o centro. Esses alunos estão à mercê lá, num cantinho, isolado, não participam da escola. Não são pensados como comunidade. Não existe uma política educacional para essa escola. Então, não são escolas inclusivas. Não podemos falar que essa escola é inclusiva. Então, eu coloco aqui hoje esse questionamento para vocês, profissionais. Qual é a necessidade que a minha escola tem neste momento para que ela vire realmente uma escola inclusiva? Que eu possa atender esse aluno de uma maneira global, de uma maneira que ele possa ter voz dentro da escola. Que o profissional que ali atenda possa saber o que fazer no momento de crise. Depois que ele começou a ter crise, não adianta eu fazer mais nada. Eu tenho que saber o que aconteceu antes da crise, durante a crise e depois da crise desse aluno autista, para que eu possa saber o que está acontecendo com ele. De que maneira ele está acontecendo para que ele dê a crise. Eu posso estar influenciando esse aluno para que ele tenha essa reação. Ele pode ter uma fuga, ele está fugindo daquele compromisso atual que ele está sendo apresentado para ele. É um dever, ele pode ser que ele está tendo uma fuga, ou ele pode estar te sinalizando que aquele dever não está sendo legal para ele, que ele precisa de uma outra habilidade.
Então, são N situações. E eu, enquanto profissional, preciso entender isso. Eu sei que as questões econômicas do nosso país, né, leva a tudo isso. Às vezes a gente está numa condição tremenda, né, que sem emprego, sem condições de nos sustentar, e pegamos qualquer contrato temporário, né? Ou eu penso, eu vou pegar essa turma porque tem menos alunos, eu estou em uma condição assim, ou diferente, né? Então, a gente precisa ver tudo isso enquanto profissionais, tá bom? E eu encerro a minha fala pedindo para vocês, enquanto profissional, falar a respeito de tudo isso, desses questionamentos, dentro da escola de vocês, fomenta o debate. A semana que vem é uma semana de debate escolar, então, que podemos fomentar tudo isso, porque no ano que vem, nossos alunos do centro estão indo para as escolas, nessa perspectiva de trabalho remoto, e nós precisamos estar mais preparados para recebê-los. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos e até breve. Professora Vera, muitíssimo obrigado por essas palavras. Depois, quando você tiver um tempo, eu vou pedir que você reveja as mensagens carinhosas que tiveram aqui para você ao longo do chat, de reconhecimento do seu trabalho, de reconhecimento de todo o potencial que o Centro de Ensino Especial representa para a Samambaia. Teve até um comentário que disse aqui que o Centro de Ensino Especial é maravilhoso. Se supera, acolhem e comprometem-se com amor e dedicação. Para mim, isso sintetiza muito a sua fala, Vera, e eu quero te agradecer do fundo do coração, em nome da Unieb, dos professores, por esse momento tão rico. Como eu mencionei no início, essa live é um legado pedagógico que a Unieb está apenas articulando, mas quem está protagonizando é o Centro de Ensino Especial de Samambaia, com toda a equipe pedagógica que deu esse presente para nós. Certamente, Vera, essa live vai ser momento de estudo, de retomada em outros momentos de reuniões coletivas. Então, eu quero te agradecer por essa fala, e eu não vou te fazer uma pergunta, porque você nos deixou várias questões, né? Você nos fez algumas indagações que nos fizeram refletir. Então, eu quero agradecer você, a professora Janete, a professora Guiana, pela fala, e pedir a todos os presentes aqui que curtam o vídeo no canal da Crescente Samambaia, que se inscrevam no canal e que compartilhem esse vídeo, porque ele é muito mais do que um momento informativo, ele é um grito de luta, um grito de militância em defesa da pessoa com deficiência, que nós devemos travar não somente hoje, mas todos os dias. Viu, Vera? Então, eu quero agradecer você, o Centro de Ensino Especial, dizer muito obrigado. Queria te perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem de despedida para o grupo. Sim, eu acho que, não sei se vai dar tempo, né? Eu tinha escolhido um vídeo que era uma mensagem para deixar, né? Mas eu não sei, o tempo está bem corrido, né? E não sei se vai dar tempo. Se der tempo, aí você sinaliza aí junto ao pessoal, né? Mas, se não, eu quero agradecer, pedir, assim, a todos que olhem com muito carinho para os nossos alunos, né? Com necessidades especiais, né? E que tenhamos esse novo olhar. Eu acredito e parabenizo vocês da regional, a equipe, pelo esse momento, né? E de oportunizar esse debate. Eu acho que os momentos irão, né?
receber. Eu acho, assim, que a gente precisa fomentar isso, preparar para receber, porque os nossos alunos estão aí, eles estão conquistando os espaços, eles estão indo para a vida, e eles precisam ter a garantia desse espaço, não só na lei, mas sim efetivamente. Obrigada, viu, Marcelo, por tudo, e obrigado também à Regional de Ensino. Parabéns por esse momento. Gratidão infinita, viu, Vera? A Késia está verificando aqui a possibilidade de passar o vídeo, ou se nós vamos colocar depois aqui abaixo do vídeo para quem for consultar. Mas eu queria, enquanto a Késia está decidindo, né, se vai ser possível passar o vídeo, eu quero já deixar o agradecimento a todos os participantes, a professora Késia e a professora Luana, a professora Gabriela, que são da parte do ensino especial, também agradece a participação de todos. E eu acredito que vai ser possível, né, Vera, a gente finalizar com esse vídeo. Então, nosso muito obrigado e nos despedimos a partir dele, viu? Gratidão infinita. Essa mensagem é uma mensagem do Centro de Ensino Especial para todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. A gente mesmo se inverte no espelho, o que reflete exatamente esse conceito. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Tem gente triste que anda mal-humorada, só vive resmungando sem dar uma risada. Tem a nervosa que está sempre irritada, briga por qualquer coisinha, deixa a gente chateada. E a corajada que enfrenta coisas novas, fazendo a vida ficar menos dolorosa. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Negro, branco, pardo, amarelo. Alto, baixo, gordo, magricelo. Moreno, loiro, careca ou cabelo. Deficiente, cego, surdo ou mudo. Tem tudo, tem diferença. Desde nascença. No que a gente é, no que a gente faz, no que a gente pensa, todos têm diferença. Desde nascença, a gente é o que é, a gente é demais, a risca é imensa, e faz diferença. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Viva a diferença. Viva a diferença. Viva a diferença. Viva a diferença.
Então, muito obrigado a todos e a todas pela participação, e aqui nós encerramos essa importante live formativa que depois ficará disponível aqui no canal da Cressan Samambaia. Então, muito obrigado a todos e a todas. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, deixar o like, curtir esse vídeo, porque foi uma formação fundamental para todos nós. Um abraço e boa tarde.